Sabe o que tu esqueceu de fazer? Botar a internet aqui. E aí, gente linda? Termina. Pega de novo e a gente põe. Enquanto a gente escuta a música. Senão você vai todo 3G. Chegou sexta-feira, né, gordinho? Acho que eu vou deixar sempre, meu. Não vai entrar lá. Não tem problema. Não estamos funcionando. E aí, gente linda? Vai. Daqui que eu coloco dentro. Pra quem não conhece, aí, gente linda, estamos na sexta-feira e resolvemos fazer uma live no Instagram pra conversar, porque a gente nem gosta de conversar, né, amiga? Quase nada. Gata, te apresenta. Pra quem não conhece, essa é a Maíra. Fala o que tu é, o que tu faz, o que tu gosta, enquanto eu vou arrumando teu Wi-Fi aqui. Meu nome é Maíra, Maíra Real, trabalho com técnicas de expansão da consciência. O que seria isso? Barras de Access, Theta Healing, adoro ministrar classes de barras. Tu se formou em administração, né, Maíra? E agora tu tá na parte das terapias integrativas, aquelas terapias que nos ajudam a compreender muita coisa. Explica um pouquinho sobre barras aí pra nós. Barras de Access, ela trabalha nas nossas sinapses neurais. O que isso significa? Que as nossas sinapses, elas funcionam de uma maneira que são condicionadas por traumas e dramas. Então a gente, através do toque em 32 pontos da cabeça, a gente consegue dar um novo significado para isso, tirar essas energias dos traumas e dos dramas. Nas barras a gente trabalha com a energia daquela situação. Então é para quem quer se libertar das energias que estão aprisionando. Não consegui. Nós estamos tentando botar o Wi-Fi no outro celular. Deu. Não consegui. Não, porque eu mandei de Wi-Fi. Tá. Então, na realidade, o Barras, ele trabalha muito com a questão de energia, mas especificamente a questão das nossas crenças, dos nossos traumas. Isso. O que a gente acredita em Access? Que tudo vira energia. É como se fosse uma entidade dominando a nossa vida. Uhum. Mas é uma entidade energética, tanto que tem alguns clientes que durante a sessão eles começam a ter espasmo pelo corpo. O músculo pula. Sim, justamente por estar trabalhando com essa liberação de energia. Justamente por estar trabalhando com essa liberação de energia. Toda crença, por exemplo, se lá na barriga da mãe teve uma situação que a mãe ficou com medo de morrer, tomou um susto, alguma coisa, e o feto sentiu isso, desde a época da gestação da mãe, fica aquela energia daquele medo, daquele trauma. Junto com a criança. Junto com a criança, e depois a pessoa se torna uma adulta que tem alguns medos e não sabe a origem. Justamente por isso. Fica no nosso subconsciente. Esse é o perigo da crença. Ela tá no nosso subconsciente nos guiando e a gente não sabe. Até porque é bem interessante a gente salientar, né, Maíra? A crença, ela é o que a gente pensa junto com o estado emocional. Então, por isso que ela tá lá no subconsciente e ela conduz as nossas escolhas. E é por isso que eu te convidei pra gente fazer esse bate-papo, pra falar sobre o quanto a gente tem essa clareza do que realmente a gente quer. Eu vejo muitas pessoas se confundindo o que eu quero. A gente olha e se inspira fora, né? Com outras pessoas, a gente admira outras pessoas, a gente quer o sucesso que outras pessoas têm. Mas é uma linha muito tênue entre se inspirar e querer imitar. E daí o quanto a gente não tá... Tchau, gordinho. O quanto a gente não tá se confundindo e tentando viver vidas que não são nossas. E eu sou o exemplo disso, porque a minha mãe já é cabeleireira e eu já tive um salão junto com a minha mãe. É verdade, antes de tu trabalhar lá. E não deu certo o negócio.
negócio porque eu tava vivendo o sonho dela, era um sonho que não era meu. E como é que tu percebe hoje que naquela época não era um sonho teu? Porque primeiro eu acho que o universo é tão maravilhoso que ele começa a nos mostrar sinais. Tipo assim, quando era tudo muito difícil, sabe? Conseguir profissionais era difícil, o ponto foi difícil de fechar. Daí o ponto que deu certo, a documentação era mal localizado, não era num lugar muito próspero, eu acredito, para esse tipo de negócio. Então é como se fossem algumas dificuldades aparecendo que estão te mostrando que o caminho é por outro. Seria por outro caminho. E assim, de situações mais práticas, eu engordei. Eu engordei uns 8 quilos na época. Eu adoeci. Foi uma época que eu precisei me operar. Então foram, na prática, digamos que a gente é muito assim, né? O ser humano tem essa tendência de ir no físico, o que aconteceu. E subjetivamente eu tava esgotada. Foi aonde eu conheci a constelação familiar. Só que quando a gente está inserido nesse mundo onde a gente vive as nossas escolhas com medos, com insegurança, com ansiedade, a gente não percebe algumas coisas, né? Porque também daí eu trago uma linha tênue entre será que eu estou indo pro caminho errado ou será que eu preciso aprender a ter persistência? Porque a gente perceber a diferença de uma coisa e de outra é meio confuso, né? Hoje, por exemplo, eu acredito que eu estou me desenvolvendo. Eu acho que na profissão que eu escolhi eu vou estar em constante desenvolvimento. Mas eu me sinto nutrida. É diferente. Naquela época era um esgotamento. Que legal, é verdade. E hoje eu me sinto nutrida. E é como se fosse um termômetro. Essa questão de, ok, a gente sabe que tem... Olha eu saindo da live. A gente sabe que tem desafios. Gente, pra quem tá chegando agora, essa é a Maíra. Nós estamos fazendo um bate-papo sobre o que é a minha verdade. A gente conseguir perceber o que de verdade nos faz feliz, o que de verdade é nosso, ou se a gente tá querendo viver ideias, projetos, pensamentos de outras pessoas. Então, a gente vai fazer uma live rapidinho de uns 20 minutos, é só pra bater um papo mesmo, pra trazer alguns insights em algum comentário nosso que venha valer pra vocês. E a gente já tá vendo um monte de gente aqui, a Denise, e a Simone. Gente, se vocês tiverem algum comentário, quiserem saber de alguma coisa, por favor, fiquem bem à vontade que a gente vai interagindo. E a gente tá comentando aqui nessa questão de quando a gente toma alguma decisão que realmente traz esse desafio, esse esgotamento de energia, a gente tem que ligar as anteninhas, né? Porque, sim, acho que quando tu tá no caminho certo, vivendo uma coisa que é pra ti, não quer dizer que não vão vir desafios. Vão vir desafios, porque eu acho que o desafio ele é um crescimento. A gente olhar para o desafio e encarar ele como um problema, a gente intensifica a dificuldade, a dor. E a gente perceber que desafios vêm pra nossa vida, mas pra trazer um crescimento e mudar esse olhar do tipo, não, eu sei que ele tá vindo, mas é pra mim subir de degrau, tu encara as coisas de uma outra forma. Mas quando tu tá alinhado com aquilo que tu gosta, que tu quer viver, tem essa questão da dedicação dos desafios, mas não tem um esgotamento energético, não tem uma coisa que cansa, não tem uma coisa que te... Aquela história de chegar de tardezinha sem energia, eu acho que... Hoje, por exemplo, quando eu ministro as classes de barras, eu geralmente tenho que sair depois. É das 8 às 6, das 9 da manhã às 6 da tarde. E no final da tarde eu tenho um entusiasmo. Ao invés de cansaço. Ao invés de cansaço. Parece que a minha energia se multiplica. E é o dia inteiro, sendo que no dia anterior eu preparo. A gente sabe que tem toda a questão da preparação. Gata, e por que tu acha que acontece isso? Por que tu acha que a tendência é que eu vou falar da questão geral do ser humano? Oi, meninas! Por que tu acha que tem uma questão, eu vou falar da questão geral do ser humano, porque a gente repete comportamentos. Eu acho que alguns com uma necessidade de um jeito, outros para atingir outra necessidade, uns mais intensos de um jeito ou de outro, mas é uma tendência natural do ser humano buscar respostas fora.
A gente faz esse movimento tentando encontrar qual é a solução, para que caminho que eu vou. Então parece que a gente faz esse movimento muito para fora, tentando encontrar uma explicação, tentando encontrar uma resposta, tentando encontrar, eu acho que para acalmar um pouco essa ansiedade e essa calma. E por que a gente tem a tendência de se misturar com ideias de outras pessoas e a dificuldade de fazer o movimento para dentro, assim? O que tu percebe sobre isso? O que eu percebo que às vezes a gente projeta no outro, talvez, né? Acho que podem ser várias situações, assim, mas eu acho que a gente projeta muito no outro. E como a gente quer algo fácil, às vezes vem um pouquinho atravessado. Isso é bem interessante, porque hoje de manhã eu estava na sessão de coaching e a gente tocou bem nessa questão. A tendência do ser humano de ir para a zona de conforto. Ou seja, de que forma é mais fácil, de que forma eu consigo atingir o resultado mais fácil, de que forma eu posso deixar as coisas mais fáceis para mim. Então, a tendência é tanto que a tecnologia vem trazendo facilidades e o pessoal fica enlouquecido e investe bastante. Sim, por quê? Porque traz facilidade para nossa vida. Então, eu acho que sim, a tendência do ser humano é viver de uma forma mais fácil, encontrar as coisas mais fáceis e ter resultados mais fáceis. Só que a gente percebe que não é bem por esse caminho. Cai no vazio daí, né? Porque, por exemplo, quem me vê hoje e não sabe da minha história pode pensar que foi fácil. Mas foi muita entrega, inclusive entrega da minha formação acadêmica, né? Entrega, deixar de trabalhar somente nisso, muito embora eu sempre trago que a minha formação é um diferencial pra mim, me dá muita segurança. Sabe? Porque eu trabalho como autônoma, então eu olho pra minha marca como um negócio, como uma empresa. Isso é muito legal, porque o que acontece? Essa experiência que tu trouxe, Maíra, eu me formei em administração, ou seja, eu estudei durante 5 anos, 4, 5 anos, né, dependendo. E tu conseguir largar isso pra realmente, não, o meu coração tá me mandando pra esse caminho. E isso eu não falo só da questão acadêmica, que eu vejo muitas pessoas com receio de soltar, de mudar de profissão, ou de mudar de emprego, ou de mudar de negócio, ou de mudar totalmente o caminho da sua vida. A gente fica preso por uma necessidade de segurança, né? Eu acho que a gente eu coloquei uma expectativa na administração. A minha família colocou uma expectativa. Então, quanto a gente não se prende pra não dar o braço a torcer, muitas vezes, né? Tipo, eu fiz a escolha errada entre aspas, no passado, né? Mas o quanto isso aí nutriu o meu caminho. E eu vou te dizer que eu nunca tive essa percepção de estar abrindo mão da minha formação. Foi algo que veio de outra pessoa. Eu nem tinha me dado conta. Foi tão natural. Os cursos que eu fiz chegaram de forma tão fáceis e a mudança de carreira foi tão fácil assim, que eu não tinha me dado conta. Até que uma pessoa me olhou e disse assim: pois é, né, que pena, se tu soubesse antes não tinha feito o curso. E eu, nossa, mas eu nem tinha, eu tava tão apaixonada, tão abraçada naquilo que eu não tinha me dado conta. Mas e tu acha que esse comentário ele é verdadeiro pra ti? Não é verdadeiro, porque eu trago muito forte a administração, assim, acho que eu tenho um olhar de administração. Tanto que eu desenvolvi vários produtos, assim, vários 4. Mas que eu acho, assim, são meus filhos, eu acho a coisa mais linda do mundo, o baralhinho, o projeto Gratidão Transforma. Sou apaixonada por eles. E eu acho que esse meu olhar empreendedor, eu acho que é um olhar empreendedor, se desenvolveu na administração, no sentido de, ok, tenho uma ideia, vou fazer isso, aquilo e aquilo, e ele nasce. Né? Então, ideias são boas, mas se elas não saem do papel, elas não transformam a vida. Elas não valem de nada. E isso é muito legal, porque quantas vezes a gente escuta coisas que pra outra pessoa, no olhar dela, isso é verdade. Mas
será que pra nós isso é verdade? Então, se até então tu não tivesse sentido, tu não tinha sentido, mas o comentário dela te surpreendeu. Só que, será que ele é verdadeiro pra mim? Se a gente não tem total consciência, muitas vezes o comentário de outra pessoa acaba se tornando verdadeiro pra nós, coisa que nem seria na realidade, né? Nem seria, e às vezes essa intimidade vem de quem a gente mais é íntimo. Então, às vezes, eu acho que a gente compra esse comentário até pra não colocar a relação em risco. Sim. Então, Uma, porque o ser humano, por tendência natural, ele tem medo do julgamento. Então, ou seja, se eu tomei uma decisão na minha vida e outra pessoa veio e fez um comentário, é uma sensação de julgamento, né? E outra é a necessidade de aceitação dentro dessas relações. Então, realmente, para eu conseguir conservar a relação, eu acabo transformando o meu olhar, mudando o meu olhar de acordo com o olhar da outra pessoa, justamente para estratégia de sobrevivência. E o quanto essas somas disso, porque isso é uma questão pequenininha, né? Mas o quanto a gente não passa isso várias vezes no dia, na nossa vida, e acaba assumindo outras verdades, né? Então a dificuldade a necessidade de coragem que a gente precisa ter, de encarar outra pessoa e dizer assim, de encarar outra pessoa, acho que a gente não precisa nem provar para outra pessoa que a nossa opinião é outra. Eu acho que se a gente começar a gente tem que defender e comprar como verdade o que pra nós é verdade. Mas eu acho que essa questão de competir, qual é a ideia certa ou o ponto de vista certo, acaba levando as pessoas para um confronto, eu já acho perda de tempo, quando não se constrói nada. Puxa a corda, né? Exato, então é uma coisa assim, pra mim já é uma briga de ego. Então outras pessoas podem ter opinião sobre questões minhas, sobre as minhas escolhas, mas quem é que tem que saber realmente o que eu quero fazer, o que vai me fazer feliz, né? Quando essa pessoa me falou isso, eu fiquei surpresa, só que eu tenho uma característica de praticamente eu entro em conflito, assim, mesmo que eu não concorde. E eu fiquei surpresa, eu disse, nossa, tu acha? Tu acha que eu vou colocar fora? Eu disse, eu não vejo dessa forma, eu vejo de outra forma. Exato. E ter a segurança da tua escolha, né? E aí eu acho que a gente tem que estar muito bem nutrido interiormente do que é a nossa essência, do que sou eu, o que me faz feliz, do que te faz feliz, pra gente nessas situações se sair ainda a gente, né? Não desistir, fez esse comentário, mas... Perfeito. E tu acha que... Como é que tu sentiu nessa questão de tu ter tomado uma escolha? Porque o teu foi transição de carreira, né? Foi uma mudança de carreira. Então, tu tá nesse momento delicado que, vem um monte de incertezas pela frente. Mas como tu acha que a gente pode nutrir essa verdade dentro de nós? Porque muitas vezes tu toma uma decisão, vem uma pessoa fazer um comentário e tu fica ai, será? E daí as tuas ações que tu deveria estar fazendo pra promover uma abundância, uma prosperidade naquela escolha, elas acabam perdendo força. O que eu percebo pra fazer, pra atenuar esse efeito? Isso. Bom, eu tô em constante processo de cura, assim, né? Que isso me nutre pras escolhas que eu tomo. Não sei se eu fui... O que é o processo de cura que tu diz? As constelações familiares. Eu leio 3 livros por mês, mais ou menos. No mínimo 2. E eu acho que a gente é muito extremista. Tipo, eu estou sendo facilitadora de barras. Daqui a pouco eu posso estar sendo administradora de novo. A gente é muito extremista e eu falo por mim mesmo. Porque às vezes eu faço um drama desnecessário, sabe? E outra percepção que eu tenho é de estar conectada comigo mesmo, com o meu corpo, como no Access mesmo. É um convite pra gente se conectar com o nosso corpo. Se no corpo surge algo estranho, é um sinal. E a gente não aprende a escutar, né? A gente não aprende a escutar. Na realidade, se tu for ver a própria questão de ansiedade e insegurança, muitas vezes já é um sinal, né? E a gente não percebe. Eu sempre falo da questão da ansiedade, sim,
ela pode vir por diversos motivos, mas um deles é a minha alma sabe o que ela gostaria de estar vivendo. Mas se eu vou para outro caminho, faço outras escolhas e não respeito isso, a ansiedade vem. Então é como se fosse para te mostrar, né? A nossa alma sempre sabe. E é por isso que o corpo responde. E essa sabedoria, ela é tão infinita que às vezes até para pequenas coisas ela já vai te servir. Pequenas coisas, uma besteira. Por exemplo, que roupa eu devo vestir hoje? Se a gente perguntar para o nosso corpo, ele vai responder. E até perguntas que têm um impacto maior na nossa vida. Eu tô feliz aqui onde eu tô? Essa é a minha verdade? Tu sente dentro de ti a leveza, né? Sente. E sente às vezes até uma euforia, dependendo da situação. E me diz uma coisa, quanto mais tu treina isso, Maíra, de perguntar internamente, é pra esse caminho que eu vou, é essa escolha que eu devo fazer, e tu começar a perceber no teu corpo, cada vez vai ficar mais fácil isso? Cada vez fica mais fácil. Porém, eu tenho alguns rituais, assim, né? De meditação. Eu já fiz yoga um tempo, acho que isso também ajuda, né? E o fato de trabalhar muito com a energia do Access, acredito que ajuda muito. Né? Que na realidade pra te conseguir perceber a conexão com o teu corpo. Né? Então todas essas terapias que ajudam a gente a compreender alguns desafios, algumas dificuldades. Boa tarde, gente linda! Se tiverem alguma pergunta pra Maíra, podem fazer, tá? Então a gente conseguir acalmar o barulho da nossa mente, que é essa agitação mental de eu preciso fazer, aquela cobrança, aquele sentimento de culpa, de não estar melhor, de não estar fazendo, não estar vivendo algo que gostaria de estar vivendo, a questão de achar solução, de achar um caminho, de planejar. Eu acho que esse nosso mental, ele acaba fazendo muito barulho, que nos impede de escutar o que o nosso coração quer dizer, né? Então eu acho que as terapias, a meditação, a constelação familiar, elas são caminhos para te conseguir, a Barras também é, transcender o que também é, transcender e conseguir se conectar. E sabe que antes tu falou dessa questão da gente ser muito fixo. A gente estabelece alguns rótulos, né? Então a gente se rotula, eu sou tal coisa. Então quando eu digo eu sou tal coisa, se aparece uma outra oportunidade, se eu vejo que tem um outro caminho se construindo, que eu vou ser mais feliz, é mais difícil de eu conseguir me entregar pra isso, porque eu me rotulei, eu sou tal coisa, então agora como é que eu vou dizer que eu não sou mais isso e só aquilo? Então eu acho que isso é um processo bastante sabotador. E quando a gente se abre, porque agora tu faz Access, Maíra, mas tu se formou em administração. Só que a Maíra de hoje é a construção de tudo que tu já viveu. E a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta de que, o resultado da pessoa que eu sou hoje é a construção de tudo que eu já passei. Então quando a gente tira rótulos e começa a se entregar ao máximo, 100% daquilo que eu sou hoje e para aquelas oportunidades que vão aparecendo, é muito mais fácil de eu fazer movimentos de mudanças. Então eu acho que uma das grandes sacadas que a gente podia dar pro pessoal é essa: tirem rótulos, tirem essa coisa de que isso aqui é certo, isso aqui é desse jeito, isso aqui é assim, se entreguem mais, façam um movimento mais leve, né? E como a vida fica muito mais leve, né? Porque imagina, eu tenho 30 anos, quando eu tiver 60 anos, será que isso ainda vai me trazer esse entusiasmo ou vou viver uma experiência completamente diferente e tá tudo bem? Sabe? E o Access é exatamente isso, sair da conclusão, da polaridade. A gente exclui muito. Isso aqui é bom, eu me apego. Se isso aqui é bom, o resto tudo parece ser ruim, né? Então tu abre mão de muita coisa. De muita coisa e na verdade tá sendo ruim nesse momento. Pode ser maravilhoso em outro momento. Exato, isso que é interessante. Às vezes a gente olha questões e acaba julgando isso daqui é bom ou isso daqui é ruim. Mas será que é ruim mesmo ou é o nosso olhar nesse momento, nessa situação que tá tornando isso daqui ruim? E o quanto a gente muitas vezes não dá o nosso melhor e que é o melhor da situação. Boa! Então aquilo ali é ruim, mas eu mostrei o meu lado ruim ou o meu lado bom? Isso tem a ver com a questão do gostar da zona de conforto?
Eu não sei se o teu entendimento foi O esse. meu entendimento é mais do que às vezes pode ser da zona de conforto, mas é do quanto às vezes a gente espera algo que a gente não dá. Tu acha? Em qualquer situação. Em qualquer situação. Gostar. Inclusive nas profissões. Sabe? O salão que eu tive não deu certo. Será que eu dei o meu melhor ali? Eu coloquei amor, eu olhava com amorosidade. Será que eu tô fazendo o meu 100%, né? Será que eu tô fazendo meu 100%? Então, acho o quanto nesse taxar bom e ruim, muitas vezes é a gente que tira, sabe? Faz muito sentido. Sabe que uma das coisas, Maíra, que depois que eu comecei a praticar essa questão de sai do julgamento, do que é certo, do que é errado, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Caramba, não se sabe. Não se sabe se é bom ou se é ruim. Muitas vezes ele é um pouco bom e muitas vezes ele é um pouco ruim. A gente não sabe. Então, quando simplesmente tu deixa acontecer, ok, é assim, ok, o meu coração tá me levando para esse movimento, o meu coração tá me levando para essa escolha. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero estar com essa pessoa. Então, quando a gente deixa mais leve isso, as coisas fluem de um jeito diferente, né? Fluem e até na hora de pedir pro universo. Porque o que eu observo? Às vezes a pessoa quer um trabalho e aí ela fica, não, eu quero trabalhar com administração, administração tem que dar certo, tá, qual é o trabalho certo pra mim nesse momento da minha vida, e se colocar aberta pra isso, sem julgamento. E o Access é isso, né? É o tudo. Caramba, adorei esse comentário, adorei. Até porque eu penso que o nosso mental ele é muito limitado. Muito limitado. Então, às vezes a gente olha e estabelecendo um padrão de julgamento, de cobrança, a gente acha que é de um jeito, mas o nosso mental ele acaba sendo muito limitado. E quando tu aprende a soltar, a entregar para o universo o que ele tem de melhor para ti, eu acho que aparece muito mais infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Quando a gente se entrega, a coisa vem. Quando a gente solta. Quando a gente sai do julgamento, se coisas acontecem, ok, aconteceu. Se foi bom, se foi ruim, eu não sei. Às vezes eu tenho que focar em resolver, mas ponto. Sem entrar naquela vibração, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E eu não sei se tu tem a mesma ideia de que quando a gente estabelece eu quero tal coisa especificamente, como o nosso mental é limitado, muitas vezes a gente abre mão de um mundo de possibilidades. Porque daí o que acontece? Como o nosso mental botou que ele quer aquilo ali e acha que aquilo ali é o melhor, ele vai em direção àquilo ali. E tudo o resto que existe de oportunidade, né? É uma coisa que eu observo, por exemplo, nas minhas clientes. Às vezes elas estão com uma situação lá com o marido. Elas ficam, porque eu quero aquele marido, porque eu quero aquele marido, porque eu quero aquele marido. Tá, mas e se outra pessoa aparecer na tua vida que vai te fazer mais feliz do que essa situação aí? E a pessoa não consegue imaginar isso. Porque ela tá no ego, mas como? Porque eu sou casada, e daí entra, eu me apeguei numa pessoa, e essa mesma pessoa que tem esse apego, muito provavelmente, aquilo que a gente já conversou, ela faz isso em outros setores da vida. Ela tem essa necessidade de segurança. Na profissão. Então, o quanto ela tá lá nutrindo um negócio que não é da essência dela, e que tem todas as dificuldades do mundo que vão aparecer. E ela tá lá, insistindo. Tá, mas isso é um negócio muito melhor aparecer. E daí o foco eu quero isso ou eu quero ser feliz? Eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz trabalhando onde eu consiga me entregar, onde eu vou dar o meu máximo, ou eu quero essa profissão? Eu vou ser feliz num relacionamento mais leve, de maior companheirismo e cumplicidade, ou eu quero esse relacionamento com essa pessoa? Cai nessa situação, né? Isso é do ego, né? Eu quero isso. Eu quero aquilo. Não, o resto não me serve. E o quanto é infantil, né? Porque quando a gente é criança, a gente faz isso. Mãe, me dá aquilo. Não, mas eu quero aquele. Geralmente a criança quer assim, né? Até por uma disputa de quem pode, quem comanda e... É verdade, porque às vezes não é o que os outros querem que a gente faça, não é o que os outros querem que a gente escolha. E sim o que a gente está escolhendo para mostrar para os outros. Pra provar pros outros que a gente pode, que a gente é bom, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Só que isso tudo é o ego. Será que aí existe felicidade?
Pra mim, até hoje, que eu acho que a gente sempre, nessa existência, eu acho que a gente sempre é um pouquinho ego, mas eu desacredito, né, da felicidade genuína ou duradoura. No ego. Uhum. No padrão ego. No padrão ego, que é isso de alimentar uma expectativa dos outros, alimentar uma expectativa minha. Uhum. E, tipo, acho que entra um pouco nisso, assim, né? Tipo, não deu certo. Quanto antes aceitar e recomeçar e parar de ficar pensando no que não deu certo, no que não deu certo. Tropecei aqui, será que é crença, será que é isso? Tá, tropeçou, vai se curando e vai se reerguendo, entendeu? Não se apega naquilo ali, né? Até porque tem muitas vezes, eu vou dizer pessoas, mas às vezes a gente fica vivendo no momento presente, mas agarrado em uma situação lá do passado. E isso traz ansiedade, isso traz... Porque às vezes a tua alma já quer estar andando pra frente, ela quer viver outras coisas. O universo, ele é tão abundante. E por que a gente se apega lá? É o ego se apegando. As situações, as maneiras, às vezes, é daquele jeito que eu sempre fiz. Tá, mas será que já não tem coisas novas? Será que já não é de um jeito novo? Será que não é de um jeito mais leve? Acho que de várias questões, né? Se permitir, isso é fantástico. E eu sempre falo nos meus atendimentos, vocês concordam comigo que existe tudo que a gente quer no universo, né? Então, que barreiras eu tô levantando que isso não tá chegando? Boa, não é o... Entendi, não é que não tem. Quer dizer, é o que eu criei de dificuldade, que isso não tá vindo até mim, porque o universo já tem tudo pronto, já tá tudo... Concorda que tem muito dinheiro no universo? Sim. Tem. Tem muita gente legal no universo? Tem. Tem muito emprego maravilhoso? Tem. Por que eu não vivo isso? O que eu tô... Eu tô com ressonância com o quê? Só que pra isso a gente precisa largar o ego e assumir a autorresponsabilidade. O que eu preciso enxergar, mudar o olhar. Eu tava falando esses dias com a Jo. Que olhar que eu preciso mudar em relação a isso que vai tornar isso mais leve, que vai fazer com que flua, né? Porque eu acho que quando a gente tá no caminho certo, vem desafios pro crescimento, mas não pra ficar te impedindo o tempo todo. Então as coisas fluem de um jeito mais natural, né? E eu acho que a diferença também, essa tênue que a gente tem que ficar atento, também vem perceber a energia da situação, né? Se é uma energia pesada, agora se é uma energia de entusiasmo, de desafio, é percepção, né? Percepção. Então anota, como tu concorda que a nossa verdade, ela se encontra dentro de nós. E a gente vai conseguir acessar através das nossas percepções. Através das nossas percepções, deixando o ego de lado, as nossas expectativas de lado, expectativas dos outros. E deixar florescer a nossa essência, com certeza vai ser mais leve. Sim. Eu sempre digo para as pessoas, a gente vem para esse mundo, para essa vida com uma luz. Todo mundo tem a sua essência, todo mundo tem uma energia maravilhosa, todo mundo pode se doar mais. Mas o que a gente está fazendo, que escolha a gente está fazendo, que isso não está vindo naturalmente à tona? Porque se a gente é isso, por que isso não aparece naturalmente? É justamente porque a gente se agarra em alguns padrões que o ego nos impede, do ego, e esse nos impede de acessar mais facilmente toda essa fluidez do universo, né? E às vezes a gente se apega justamente num ser perfeito que a gente imagina ser. E não vê as vulnerabilidades, né? E daí não faz as coisas acontecerem. Minha gente, deixa eu ver aqui que eu tinha visto 2 comentários. Aromaterapia clínica, ajudam também, exatamente, Simone. Tudo ajuda. Querida Simone. Ai, a fadinha da amor, Jô, querida. Gente, nós vamos encerrando porque a gente falou que era 20 minutos de um bate-papo rapidinho. Mas a gente vai fazer toda semana, vai ter live aqui, a gente vai estar conversando com vocês. Se ficou alguma pergunta, se valeu a pena, coloquem uns coraçãozinhos pra gente saber se foi bom, se vocês gostaram do papo rapidinho. Era justamente a gente pegar alguma temática que a gente vê, né, Maíra, percebe de dificuldade nas pessoas e conseguir conversar pra ver qual é a minha visão, a visão da Maíra, pra ver se fecha com alguma visão de vocês e se... aqui eu entendi, aqui eu preciso resolver, aqui eu preciso promover alguma mudança na minha vida para que ela seja um pouco diferente, para que ela seja cada vez melhor.
Porque a vida é muito incrível pra gente realizar pouco e a gente sempre pode mais. Então, o que eu posso fazer pra melhorar ainda mais a minha vida? Ai, Simone, querida, obrigada. Olha, deixa teu recadinho final aí, amiga. Eu agradeço muito a Aline, sou tua fã, né? Tu sabe que eu sou tua fã, então tá aqui pra mim, eu tô no pódio. Ai, que amor. Tudo se conexões de valor, tudo a gente vai se conectando. Então me senti lisonjeada, porque eu te acho maravilhosa. E espero que tenham gostado, essas contribuições foram bem genuínas, assim, da nossa parte, eu acredito. De trazer o que funcionou pra nós, o que não funcionou e às vezes até dar um atalho no caminho, né? Se alguém olha e você percebe e pode aprender com a nossa história. Exatamente. Até porque a gente tá nesse movimento de mudança e esse processo de cura. Não das coisas que a gente fala seja 100% verdade, mas o que for verdade pra vocês e vocês puderem aproveitar, né? Sim. Aproveitem e promovam as mudanças. Certo, minha gente? Um beijo grande, um resto de sexta-feira lindo pra vocês. Tchau, gente. Beijo, beijo. Até mais. Um beijo. 20 minutos. A gente ficou 40. Sério? Aham.